Se você é estrangeiro e quer comprar imóvel aqui em Portugal, cuidado com esses 5 erros que eu vou falar aqui agora. Primeiro erro, NIF. Você tem que fazer o seu NIF antes de olhar qualquer imóvel em Portugal. O NIF é necessário para você fazer uma abertura de conta bancária. Sem conta bancária, independente se você vai financiar ou não um imóvel, é necessário você ter uma conta bancária aqui em Portugal. E para ter a conta bancária em Portugal, você precisa de NIF, que é o seu número de identificação fiscal. Ok? Então não adianta você começar a buscar imóvel ou começar a pensar em se mudar para Portugal sem ter esse número principal, que é o NIF. Então esse é o primeiro erro que muitos cometem, que começam a planejar a mudança para Portugal, comprar alguma coisa, algum imóvel em Portugal, sem ter essa documentação. O segundo erro é não ter uma conta bancária. Então, primeiro é o NIF, que precisa ter para a conta bancária. E a conta bancária não está simples você abrir uma conta bancária em Portugal sem ser residente. Muitos bancos aqui em Portugal, desde o ano passado, estão exigindo o título de residência. Então, para você ter o título de residência, você precisa ter um visto, né? Ou você já está aqui há alguns anos, que fez manifestação de interesse, fez algum outro tipo de procedimento que hoje já tem um título de residência. Então, se você não tem título de residência, você mora fora, né, de Portugal e tem interesse em abertura de conta, eu sugiro você buscar apoio profissional de uma empresa como a Zap Home, no caso, que a gente assessora todo o processo da abertura de conta de forma remota. Você não precisa vir em Portugal, nós tratamos toda a documentação através de uma advogada especializada nesse processo. Antes de continuar o vídeo, curta, se inscreva, ative a notificação e não se esqueça de compartilhar. Terceiro erro, também muito comum. Você não sabe nem o que você quer. Você não sabe o objetivo do imóvel, se você quer comprar para morar, se você quer comprar para arrendamento, que é aluguel, né, que se fala no Brasil. Então, você precisa saber o que você quer. Por isso que é importante essa conversa inicial, para conhecermos o seu perfil, entendermos o objetivo do que você quer, do que você busca aqui em Portugal, para te indicar o caminho. O objetivo tem que estar muito claro, então ter essa clareza e essa transparência para podermos assessorar de forma muito correta e efetiva. Então, primeiro erro, NIF. O segundo erro, conta bancária. Terceiro erro, clareza no seu objetivo. O quarto erro, também muito comum, é você não saber os valores que você tem que pagar na compra de um imóvel. Já falamos dos impostos na compra do imóvel, na escritura, que tem o IMT, tem o imposto de selo e tem as taxas também da conservatória, né, ou do cartório. Só que quando você é estrangeiro não residente, atualmente foi feita uma mudança na lei de habitação, onde fixaram uma taxa de IMT de 7,5% do valor do imóvel. Então, independente do valor do imóvel, esse valor vai ser fixo. E isso é um peso, é uma mudança bem brusca, porque quando você reside, esse valor pode reduzir até 5%. Então, o fato de você estar comprando um imóvel fora do país, ou seja, você não vai residir, o objetivo é para rentabilizar, tá tudo certo. Mas tem que ter em conta do valor que você tem que pagar na escritura, que é um valor fixo de imposto de 7,5%. Ok? Além, logicamente, como já falei também no vídeo anterior, do valor de entrada de sinal, que vai ser de 20%. Porque quando é 10% é quando você reside em Portugal. 20% sempre quando você está fora do país, podemos até ter mais, a depender da sua taxa de esforço. Já falamos também isso em outro vídeo. Mas, basicamente, esse é o quarto erro, muito importante, que muitos cometem, é não se planejar, não se preparar e sem saber quanto você vai pagar na compra do imóvel. E o quinto erro, muito comum, e até hoje eu vejo muitas pessoas falando comigo, é você confiar cegamente nas informações que o vendedor te fala. Porque uma assessoria imobiliária de um consultor que está vendendo, ele vai defender os interesses do vendedor, do proprietário do imóvel, ok? Uma assessoria, que é no caso da Zap Home, para o comprador, ele vai defender os seus interesses.
Então, isso é muito importante porque tem algumas linhas pequenininhas de contrato que nós precisamos avaliar com um advogado especializado, que você pode ter problemas no futuro se você não for bem assessorado. É importante você não só ver todos os documentos do imóvel, você entender exatamente a localização que o imóvel está, saber quais são a tendência no futuro de valorização ou não daquela região. Enfim, saber a estrutura de como é que está o prédio, se vai ter obras futuras ou não do imóvel, porque isso vai afetar a taxa de condomínio. E tudo isso, nós que somos assessores do comprador, nós vamos visualizar e vamos dar segurança. Você vai se tornar muito mais confortável e cômodo com a decisão da compra de um imóvel de forma remota. Não dependendo e não confiando somente no que o vendedor te fala, porque muitas vezes, infelizmente acontece ainda, que as pessoas querem empurrar o imóvel para o comprador, não sendo a melhor escolha para você. As fotos podem ser bonitas, mas é importante ter uma pessoa aqui localmente para visitar o imóvel e estar contigo lá, né, ao seu lado, em todo o processo, do início ao final. Então, recapitulando, primeiro erro, o NIF. O segundo erro, conta bancária. O terceiro erro, você não saber, né, o que você quer, qual o objetivo, não ter clareza do seu objetivo. O quarto erro, você não saber quanto você vai gastar ou se você tem condições para isso na compra do imóvel, o valor dos impostos, que eu já falei. E quinto, mas não menos importante, é você confiar cegamente no que os outros ou em alguns anúncios que você vê que talvez não seja realmente o que é. Não comprar gato por web, como a gente fala. Então, se você ficou aqui até o final, tem mais alguma dúvida sobre o processo de compra e não quer cair em alguma armadilha ou não cometer um desses erros, estou à disposição, fala comigo. Tá aqui o link da nosso site, da Zap Home, e será um prazer te ajudar.